Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Professor Hudson falando, e hoje, já falando um pouquinho mais específico dentro de bacteriologia, hoje a gente vai falar sobre formas, tamanho e arranjos das células bacterianas. Bora lá? Deixa eu compartilhar o slide aqui com vocês e ligar o laser. Bacana. Pessoal, então falando já de tamanho das células bacterianas, obviamente que isso aqui é uma estimativa, algumas podem fugir desse tamanho, porque você, né, às vezes está lendo um livro e fala, ah, professor, eu vi num livro tal lá que tem uma bactéria que tem um pouco mais que isso. Em média, isso aqui é um dado geral ali que a gente acaba adotando ali, tá? Bom, existem muitos tamanhos e formas de bactérias, vocês vão ver isso ao longo aí das aulas, tá? Às vezes, algumas bactérias que eu vou apresentar até fogem desse tamanho que está aqui. Isso aqui é uma estimativa. Então, tanto é que eu coloquei aqui, ó, a maioria das bactérias, a maioria não são todas, tá? Vai variar de 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro e chegando até 2 ou a 8 micrômetros de comprimento. Existem bactérias com mais de 8 micrômetros? Sim. Inclusive tem um slide que tem uma que deve ter aí próximo a 15 micrômetros, bem maior do que está aqui, mas no geral a maioria delas estão dentro dessa faixa de tamanho. Em relação às formas, são três formas básicas que elas podem se apresentar, tá? Ou elas podem ser em formatos de esferas, né, que a gente chama de cocos, tá? E cocos significa frutificação, ou elas podem ser do formato de bastão, que é o que a gente chama de bacilo, que é aquilo que todo mundo já deve ter ouvido falar naquela bebida fermentada que tem os lactobacilos vivos, tá? E um outro grupo é o grupo formado em espiral, tá? Então, Coccus, bacilo e espiral são as três formas mais comuns. Não são apenas essas formas, mas são as mais comuns, tá certo? Vamos lá falar dos cocos, tá? E quando eu falo cocos e que são bactérias ovais, arredondadas, geralmente a pessoa pensa que ela tem que ser redondinha, perfeitinha, mas ela não necessariamente tem que ser algo perfeito ali, né? Uma bolinha perfeita, tá? Tanto é que eu coloquei, elas podem ser ovais, alongadas ou achatadas em uma das extremidades, né? Literalmente achatada numa pontinha que parece uma coxinha, tá? Quando os cocos se dividem para se reproduzir, as células podem permanecer ligadas umas às outras. E ao se reproduzirem e permanecerem ligadas umas às outras, é o que nós chamamos de arranjos, tá? Então nós vimos os tamanhos no slide anterior, né? As formas também, dentro dessas formas os cocos, e conforme os cocos forem se dividindo, eles vão permanecer agrupados, que é o que nós chamamos de arranjos. E quais são esses arranjos, tá? São de cinco formas, ou de diplococos, que são de dois e dois cocos, streptococcus, que são enfileirados, tétrades, que são quatro, sarcina, são oito, e estafilococcus, que é cachos. Mas melhor do que falar isso aqui é mostrar algumas imagens para vocês. Então imagine a seguinte situação: eu tenho apenas um coco, né, uma célula bacteriana, e ela vai se dividir nesse eixo. Então esse corte azul aqui é onde ela está dividindo, onde vai fazer sua fissão binária. Imagina que esse círculo aqui seja a bactéria. Ela vai multiplicar todo o seu conteúdo intracelular, seu material genético, plasmídio e tudo, e vai polarizar. Vai ficar, né, material genético num canto, material genético no outro, e ela vai começar a sofrer um processo de invaginação, né? Ela vai dobrar no meio e formar duas, né? É um processo de fissão binária, tá? De uma forma bem resumida. Então ela se dividiu em duas, em um único eixo. Se ela permanecer arranjada, né, de duas em duas, eu vou falar que esse coccus apresenta um arranjo de diplococcus. Se ela permanecer se dividindo ao meio e permanecer enfileiradinha, várias, né, não tem um número mínimo e máximo, tá? Permaneceu enfileirada, a gente vai chamar isso de Streptococcus, conforme está na imagem, ó, que tem uma, duas, né? Ó. Outro ponto interessante é você preparar muito bem a lâmina, porque se você não prepara muito bem, você começa a ver coisas diferentes, né? Igual tá aqui alguns grumos, né, amontoados de cocos, tá? Então aqui tem mais uma outra e mais uma outra, dá para ver a divisão no meio aqui, a dobrinha, tá? Aqui seria um diplococos. Essa imagem de baixo está muito boa, tá? Dá para ver certinho enfileirado. Essas imagens são de microscopia eletrônica por varredura, tá? O MEV. Esse tamanho aqui, se a gente pegar proporcional, significa 2 micrômetros, né? Se a gente pegar aqui os cálculos, eles vão ter bem menos que 2 micrômetros, né? Que é o tamanho do 2 micrômetros. E aqui 2 micrômetros já representa esse pequeno tamanho aqui. Ah, outro detalhe. Ah,
uma curiosidade sobre o microscópio eletrônico, para quem nunca viu, ele não é aquele microscópio tradicional que a gente vê em laboratório, tá? Ele é um microscópio bem grande, geralmente ele tem uma sala só para ele, geralmente as universidades têm um apenas dele. É um equipamento bem caro e para fazer o seu preparo da sua lâmina também é bem caro. Uma vez que para você preparar o final da lâmina, você tem que dar um jato de ouro, um banho de ouro, literalmente, ali na lâmina para observar. Obviamente é bem pequeno, não compensa depois você recuperar e querer fazer, né? Ó, vale muito. Não. Mas se gasta ouro, né? E tem um seu valor ali. E o equipamento é muito caro. Uma outra aula, qualquer coisa eu faço uma videoaula só explicando como que funciona o MEV, tá? Bom, continuando, então aqui nós temos os diplococos e os streptococcus. Isso para uma célula que se dividiu apenas em um eixo, tá? Se ela se dividir em duas, de uma única célula, ela vai se dividir em dois eixos e vai gerar quatro células ao mesmo tempo. A gente vai chamar esse arranjo de tétrade, igual essa aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro. Aqui nós temos uma tétrade. Agora, se além desses dois eixos eu tiver um outro corte horizontal, ela vai se dividir em oito, né? Estava dividindo em quatro, se eu estou cortando no meio, dobrou. Oito. Ela vai virar uma sarcina, tá? Então aqui dá para ver uma, duas, três, quatro, cinco, seis, deve ter duas atrás, oito, tá? E assim vai, uma, duas, três, quatro, deve ter mais duas atrás. Isso aqui são as sarcinas, vai ficar de 8 em 8, tá? Então de uma única célula virou 8. Então às vezes aquela continha que a gente fala assim, ah, de uma vai virar duas, de duas vai virar quatro, quatro vai virar 8, nem sempre, depende da espécie. Pode ser de 1 para 8, de 8 para 64 e assim sucessivamente, né? E de Staphylococcus, né? Que é de uma, ela começa a se dividir tanto, ela fica parecendo um cacho mesmo, né? Um cacho de uva, um cacho de amora, como vocês preferirem, tá? E essa substância aqui é uma proteína, um açúcar que ela libera, tá? Pegajosa, tem relação com o glicocálice, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. E ela tem essa substância que tem a finalidade de dar aderência para a célula bacteriana e acaba funcionando futuramente como um biofilme. Também eu vou preparar uma aula só falando sobre biofilme e a importância do biofilme para as células bacterianas, tá? Bom, o próximo grupo, a próxima forma, é o dos bacilos. E conforme o bacilo for se dividindo, ele também vai permanecer os arranjos. A diferença é que aqui, o bacilo, obviamente por ser alongado, ele só vai se dividir no seu eixo curto. No seu eixo longo, ele não vai conseguir fazer sua divisão, daria muito trabalho, tá? Então, ó, até coloquei aqui, ó. Os bacilos se dividem somente ao longo do seu eixo curto. Portanto, existem menor número de agrupamentos de bacilos do que cocos, tá? A maioria dos bacilos se apresentam como bastonetes simples, que são os bacilos, tá? Se permanecer de dois em dois, é o diplo. Se permanecer enfileirado, streptobacilo. E tem um bacilo que ele fica meio rugadinho, ele parece cocos, e a gente chama ele de cocobacilo. Então nós temos aqui, ó, um bacilo isolado, né, uma ilustração, e do lado aqui à direita uma microscopia eletrônica, tá? E o diplobacilo que vai permanecer de dois em dois, tá? E o streptobacilo, que é dois, quer dizer, três ou mais bacilos enfileirados. Igual tá na imagem aqui, ó, que dá para ver um, dois, três, né, vários. Aqui seria um diplo, daria para pensar que é um diplobacilo, né, que já tem dois aqui, aqui tem dois, mas aqui tem três. Um, dois, três. Obviamente que ele acaba sofrendo fragmentação, né, se rompendo. Mas você olha como um todo. Por isso que a gente, quando está no laboratório, a gente faz o isolamento de uma célula bacteriana para depois fazer as imagens, as lâminas para a gente observar a morfologia, né? Porque a gente sabe que só tem um tipo de célula ali, fez o isolamento, porque não correu o risco de você observar duas aqui e achar que é diplobacilo. Se apresentar aqui o streptobacilo, você sabe que isso aqui foi uma fragmentação, né? Já que você isolou. E o último aqui é os cocos bacilos. É um único bacilo, só que ele é enrugadinho. Ah, tem alguns formam até uma dobrinha aqui, ó, tá? Mas fica bem enrugadinho, tá? Você pode confundir com um diplobacilo ou, né, algo do tipo assim, caso você não observe muito bem, tá? Esses são os arranjos dos bacilos. O outro grupo são os vibriões. Os vibriões a gente acaba classificando ele pelas curvaturas, tá? Então as bactérias espirais possuem uma ou mais curvaturas e elas nunca são retas. As bactérias que se assemelham a bastões curvos são chamadas de vibriões. Então elas lembram bem o bacilo, só que com curvas. Se tiver uma curva só, vibriões, mais que isso, né, duas, espirilo, e mais que duas aí, espiroqueta,
né? Eu até brinco aí com os alunos quando eu tô dando aula, que eu falo, ó, quem tá tendo um cachorrinho, tá sem nome para dar, né? Se for macho, espirilo, se for fêmea, espiroqueta, né? Já que você tá fazendo microbiologia, né? Geralmente algumas pessoas têm essa mania de dar nome relacionado com a área, né? Então fica a sugestão. Então, olha só, vibrião, uma única curvatura, né? Olha só. Então, uma curva só, vibrião. Bem simplesinho, né? Duas curvas, ó. Uma e duas. A gente sempre conta do mesmo lado, né? Ó. Uma e duas. Então, o espirilo. Três ou mais, ó. Uma, duas, três, quatro aqui. Mas na microscopia eletrônica eu tenho bem mais. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Isso aqui é uma espiroqueta. Ó, esse tamanho aqui inteiro, esse comprimento, refere-se a 5 milímetros, né? Se a gente pegar que ela tá quase no comecinho, ó, 5 milímetros, mais ou menos aqui uns 10, uns 15, ó, tem mais que 15 milímetros essa bactéria aqui. Foge daquele tamanho padrão, por isso que lá é a maioria, não é para todas, tá? Então, vibrião, espirilo e espiroqueta, tá? Uma curva, vibrião, duas espirilo, três ou mais espiroqueta. Existem outras formas? Existem outras formas, só que não são tão comuns se a gente observar. Uma delas é o gênero Stella, porque ela lembra uma estrela, né? Tem os raios no meio dela ali, dependendo de como você forma a sua lâmina, principalmente em coloração, tá? Na microscopia eletrônica não dá para ver muito bem, não. Ela lembra uma estrela, e outras, como as arqueas bactérias, são retangulares planas e também existem algumas células triangulares, e essa aqui eu não tenho imagem, tá? Então aqui, ó, gênero Stella, porque ela forma esses raios no meio aqui, ó, né? Cinco pontas igual uma estrela, tá? E aqui as arqueas bactérias, ó, são quadradinhas e planas, bem perfeitinhas, né? Igual tá na imagem aqui, ó. Tá? As triangulares eu não tenho. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só vocês comentarem aí, que eu vou responder vocês, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele like, de compartilhar o vídeo com seus colegas. E é isso. Qualquer dúvida é só colocar aí nas mensagens. Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!